Boa noite. Após o veto do prefeito César Souza Júnior, o projeto de lei da Câmara de Vereadores de Florianópolis, que impede o reajuste do IPTU esse ano, vai voltar para o Legislativo Municipal. Os parlamentares estão em recesso e voltam no dia 2 de fevereiro. Depois disso, os vereadores votarão por manter ou derrubar o veto. Em novembro, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina havia aprovado a planta genérica de valores da cidade, porém, no último mês de dezembro, os vereadores da capital aprovaram por unanimidade o projeto de lei complementar que suspendia o aumento do imposto para 2015. Essa decisão foi vetada pelo prefeito da capital. Na prática, qual será o impacto na vida do cidadão caso o reajuste não aconteça? Estamos falando de diminuição de investimentos e aplicação de recursos em áreas importantes da cidade, mas qual será o prejuízo sentido pelo contribuinte? A mesa está formada e o nosso debate sobre o IPTU de Florianópolis, mais uma vez, começa agora. O programa de hoje recebe, para falar sobre esse assunto, o presidente do Sindicato da Habitação de Florianópolis, o Secov, Fernando Vilrich. Além dele, estão conosco o vereador pelo Partido Progressista, Pedro de Assis Silvestre, Pedrão, e o secretário de Saúde de Florianópolis, Daniel Moutinho Júnior. Nós convidamos também para participar conosco o secretário da Fazenda aqui de Florianópolis, secretário da Receita, Júlio César Marcelino, mas ele está doente e não pôde comparecer ao programa. De qualquer maneira, nós temos a prefeitura representada aqui com uma das pastas que pode sofrer maior impacto caso nós não tenhamos uma revisão e a aplicação do reajuste da planta genérica de valores na cidade, segundo a prefeitura. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O programa está no ar em nome de Sengen, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel e Bagias, melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota 40 anos, marca de credibilidade, imóveis de valor. Queires, pensou móveis, pensou Queires, a número 1. Senhores, boa noite. Obrigado pela gentileza de todos aqui conosco nessa noite, sexta-feira, para a gente falar sobre IPTU. E eu falei antes que mais uma vez, porque a gente discutiu a exaustão esse assunto aqui no Conversas Cruzadas e faremos novamente quantas vezes forem necessárias por conta da importância do tema e também da discussão, que é sempre acalorada, de ambos os lados, pela manutenção do reajuste ou pela manutenção dos valores atuais, da planta genérica defasada, segundo a prefeitura. Justamente por essa complexidade, eu queria pedir a gentileza do Fernando Vilrich, que é o presidente do Secov, para que a gente começasse, pelo menos nesse primeiro bloco, ambientando, né, presidente, o nosso telespectador, sobretudo porque nós falamos para toda Santa Catarina, e muita gente não está imersa na realidade de Florianópolis para saber a quantas anda o processo de reajuste da planta genérica de valores, consequentemente do IPTU, tem o ITBI na história também. Daqui a pouco eu vou pedir essa mesma leitura pelo outro lado, pelo lado da prefeitura, do secretário Daniel, que está aqui conosco também. Mas começando e atualizando, como é que nós estamos hoje e como é que caminhamos até agora. Boa noite. Boa noite, mais uma vez obrigado pela participação, boa noite aos meus amigos que estão aqui presentes. Acho que vou fazer um breve histórico, né, para ambientar, como você mesmo colocou. No final de 2013, né, fomos surpreendidos com o projeto de lei que atualizava, né, a planta genérica de valores, né, os valores dos imóveis da capital, né, e também extinguia o ITBI de 0,5%, o ITBI especial aplicado sobre imóvel financiado, e o ITBI passava então a ser da alíquota integral de 3% para todas as transferências imobiliárias, né? E buscamos saber naquela época, né, se poderíamos contribuir, tomar conhecimento do que estava acontecendo e conhecer a planta genérica que estava sendo atualizada, porque até então não tínhamos conhecimento. E para nossa surpresa, as portas, né, foram fechadas, nós não conseguimos dialogar com o município naquele momento, razão pela qual uma série de entidades empresariais se uniram no entorno dessa questão, e sendo impossível naquele momento o diálogo e a possibilidade de contribuição e a possibilidade de talvez achar uma outra saída, né, ajuizamos uma ação, né, que tramitou durante o ano de 2014, chegou aí 2 vezes até Brasília, né, e culminou com
o julgamento pelo nosso Tribunal de Justiça, que entendeu a lei por constitucional, né, e limitando então os aumentos que poderiam ser de até 250%, no limite do teto mais baixo que havia na lei, que é o de 50%, mas mantendo inclusive o reajuste do ITBI para 3%. Né? Em razão disso, as entidades continuaram, né, se manifestando a respeito, porque o entendimento sempre foi de que haviam uma série de erros aí na planta genérica de valores e de que o IPTU não estava assim tão desatualizado, na medida de que historicamente ele é sim atualizado pela correção monetária. Né? Dando conta disso, e talvez entendendo, né, de que a sociedade, de uma maneira geral, precisava de uma informação, de uma prestação de contas, digamos assim, a Câmara de Vereadores, que é um órgão político, né, deu esse recado, né, para a população, para o município, limitando, né, novamente através de um projeto de lei, o aumento para o ano de 2015, o que sofreu recentemente o veto do prefeito. Estamos aguardando então a Câmara de Vereadores voltar a analisar a matéria. Então acho que esse é um breve histórico, bastante resumido mesmo, porque nós que estamos lidando com isso já há 1 ano e meio, poderia ficar o programa inteiro contando a história, né? Mas como a ideia aqui também é ser propositivo, acho que deu para ambientar. A expectativa de vocês agora é qual para o futuro? Bom, a expectativa, na verdade, é que esse projeto volte, né, para a Câmara de Vereadores com o veto, e que o veto seja derrubado, né, e assim passe a ter validade a lei proposta pela Câmara de Vereadores. Se ela é ou não é correta, se é ou não é constitucional, isso é uma questão que é da competência do Judiciário, e fatalmente acredito que o prefeito possa recorrer para essas vias, né, se até lá não houver nenhuma outra hipótese de acordo, né? Deixa eu ouvir o secretário Daniel Moutinho Júnior, que é da área da saúde aqui de Florianópolis, secretário de saúde, uma pasta importante, assim como a educação também, mas está acompanhando também de perto esse episódio. Como é que o senhor analisou e acompanhou, sobretudo, essas últimas movimentações sobre o caso do IPTU? Boa noite. Boa noite, Fernando, boa noite, vereador Pedrão. Como eu sou o único representante aqui da Prefeitura, acho que eu tenho que fazer uma contextualização geral além da saúde, né? Acho que a sociedade brasileira está um pouco cansada, e ao longo dos últimos anos isso tem sido demonstrado muito veementemente com relação ao aumento da carga tributária, aumento de impostos. Então é importante a gente ressaltar a diferenciação entre o imposto municipal e o imposto federal. O imposto municipal, como é o caso do IPTU e do ITBI, ele fica no município, ele fica para ser aplicado efetivamente nas ações que o município tem que desempenhar em prol da cidade. Por exemplo, agora a gente recentemente ficou sabendo através da imprensa que a gasolina vai sofrer um novo aumento através de uma nova aplicação do imposto da CID e reajustes. Esse é um tipo de imposto que é um imposto que não reflete diretamente na cidade, porque é um imposto que é devido ao governo federal, como todos os outros impostos, e esses outros impostos acabam ficando em Brasília, e os municípios vão literalmente garimpar em Brasília, como na minha pasta eu vou frequentemente, atrás de recursos que ficam, recursos da cidade de Florianópolis ou do estado de Santa Catarina, mas que vão para Brasília. Então, há uma diferenciação entre determinados impostos. Alguns impostos eles são mais próximos ao cidadão e outros são menos próximos ao cidadão. E outra coisa importante ressaltar, o IPTU ele não está sofrendo um aumento, ele está sofrendo uma correção na planta genérica. Respeitando um pouco a posição que o Fernando colocou, de que o IPTU tem sofrido correções monetárias ao longo dos últimos anos, isso é verdade, mas a correção da planta de valores, a última correção foi no ano de 1997. Nós estamos com 18 anos de defasagem nessa planta de valores, e é uma defasagem que todos nós que moramos em Florianópolis sabemos. O valor dos imóveis não acompanhou apenas uma evolução monetária, que era a evolução da inflação. Os imóveis tiveram um crescimento muito grande em Florianópolis ao longo desses quase 20 anos. A atual gestão do prefeito César Souza encontrou essa situação, que é claro, a gente está falando quase 20 anos, passaram várias gestões sem que fosse enfrentado esse problema da correção da planta genérica de valores, e ele encontrou uma prefeitura com dificuldades reais orçamentárias. E essas dificuldades enfrentadas em uma sociedade
como a nossa, da cidade de Florianópolis, que exige muito do poder público, exige cada vez mais um melhor serviço de saúde, exige cada vez mais um melhor serviço de educação, um serviço da prefeitura como um todo. Se você não tem recursos próprios para aplicar, você fatalmente não vai conseguir devolver à sociedade o que ela espera. Então, a correção dessa planta genérica de valores, ela traz exatamente isso. E como foi colocado aqui, apesar dos imóveis terem tido um crescimento vertiginoso em 20 anos, a gente está falando de mais de 1000% de aumento em alguns casos, a correção do valor venal da planta genérica, ela foi julgada constitucional pela Justiça e vai ter um valor limitado a um teto de 40% a 50%. Além disso, a gente tem outros benefícios sociais, que o vereador Pedrão depois pode me ajudar aqui, como, por exemplo, o IPTU social. Vão ser cerca de 20 mil unidades, 20 mil famílias que vão ser beneficiadas, cerca de 60, 80 mil pessoas, colocando entre 3 a 4 pessoas por família. Então, 80 mil pessoas, num universo de 450 mil pessoas, que é o número de habitantes da cidade, vão ser beneficiados com o IPTU social num valor de R$20 apenas. Voltando para a saúde. Considerando que há uma estimativa aproximada de 80 a 100 milhões de reais, não apenas com a correção da planta genérica de valores, mas também o ITBI, a correção desse ITBI, que é um valor que vai se igualar a outras capitais brasileiras. Então, a gente não está falando aqui de nenhum incremento, nenhum valor abusivo de cobrança nesse ITBI. Considerando todas essas variações desse resultado de 80 a 100 milhões que a Prefeitura espera arrecadar, a gente está falando de uma perda de capacidade de investimento para a saúde apenas no ano de 2015 de algo em torno de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais, no meu orçamento hoje do município, é significativo. Ele representa, por exemplo, uma não capacidade nossa de honrar compromissos que a sociedade nos espera, como, por exemplo, a abertura da UPA Continente. O vereador Pedrão mora ali no bairro. Com 20 milhões de reais, eu não consigo, se eu perder essa receita, eu não vou conseguir entregar a UPA do Continente agora em 2015. Porque apenas a UPA do Continente, sozinha, quando ela começar a funcionar agora esse ano, ela vai custar aos cofres da Prefeitura cerca de 1.400.000 por mês. E isso é praticamente 17 milhões ano. Então, os 20 milhões que a gente estaria falando de perdas arrecadatórias para a saúde, a gente praticamente teria a perda integral da UPA Continente e algumas outras unidades que nós estamos que nós vamos ter para inaugurar agora em 2015, são unidades grandes, como Jardim Atlântico, Pantanal e Campeche, e a gente não vai ter condições de inaugurar porque a gente depende também de contrapartida da Prefeitura nesses investimentos e também contratação de pessoal. Então é evidente que o vereador Pedrão também sabe disso, a capacidade financeira de contratação de pessoal da Prefeitura, ela está exígua, porque a gente está no limite prudencial da folha. Então, se a gente não conseguir mais recursos financeiros para o município, a gente também não pode contratar pessoal. Tudo isso que eu falei impacta onde? Impacta no cidadão, impacta na capacidade da Prefeitura de prestar serviços ao cidadão. Então, como a gente está falando de algo que está defasado há quase 20 anos, e que vai ser, se a gente for analisar de uma maneira geral, vai ter benefícios sociais, benefícios que vão também atingir pessoas que têm algumas determinadas doenças graves, que elas vão ficar isentas de IPTU. Somado tudo isso, e é um imposto que beneficia diretamente a cidade, eu acho que a gente tem o dever de esclarecer a população, acho que esse é um espaço para isso, esclarecer a população na medida de que ela vai estar, sim, corrigindo uma planta que está defasada há 20 anos, estendendo benefícios fiscais à parte da sociedade que não tem hoje esse benefício, que vai pagar menos IPTU, vai deixar de pagar, e vai trazer benefícios diretos à cidade. Então, eu acho que essa é a importância dessa discussão e é importante a gente fazer em conjunto com a sociedade. Sim. Daqui a pouco nós vamos para o intervalo, mas antes eu queria ouvir o vereador Pedro de Assis Silvestre, que está aqui conosco, para saber o seu posicionamento nessa discussão. Vereador, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham, amigos aqui, colegas da mesa. Essa discussão para a gente na Câmara dos Vereadores, ela teve início no ano de 2013, primeiro ano do mandato. Nós recebemos lá pelo mês de setembro, aproximadamente, esse projeto de aumento do IPTU, correção da planta genérica. E na ocasião nós estudamos muito esse projeto, debatemos até esgotar praticamente todas as vírgulas que estavam na redação do projeto e ficamos com muitas dúvidas. E a principal dúvida que esse projeto remeteu aos vereadores à época e continua remetendo é sobre a planta genérica de valores, que foi o tema que nós discutimos na maior parte aqui nesse primeiro momento. A planta genérica de valores, ela traz ao cidadão o valor venal dos seus imóveis na realidade.
E realmente, esses valores hoje, eles estão há quase 18 anos desatualizados. Eu moro num apartamento na região continental de Florianópolis que, para cálculo do IPTU, ele custa R$100 mil. Se me perguntasse se esse apartamento seria vendido hoje por R$100 mil, assim como todos os cidadãos da cidade, nós responderíamos que não venderíamos nossa casa pelo valor com que o IPTU está sendo calculado. E aí é que está o problema. O X da questão é o seguinte: a planta genérica de valores que compõe esse projeto, que vai resultar no aumento do IPTU, deveria ter sido feita de uma forma mais coerente, mais técnica. Nós tivemos uma forma com que a realidade hoje do município, ela está superestimada em muitos casos. E outros apartamentos, residências que deveriam ter uma tributação mais elevada caem como IPTU social. Nós temos um exemplo de um outro vereador, colega, que tem um imóvel no centro da cidade, uma sala comercial, que é o seu escritório, e lá ele vai receber IPTU social, vai ser abrigado. Então nós sabemos que esse projeto admite alguns erros e nós temos que corrigir. É o que a Câmara Municipal tem tentado fazer. Nós esbarramos muitas vezes no nosso limite de legislar. E aí é o que nós vamos debater para a próxima semana lá dentro da Câmara, referente à constitucionalidade ou não do projeto de lei. Mas o fato é que a planta genérica de valores, ela deve ser um instrumento legítimo do município e a sua base de cálculo deve ser real. Por exemplo, a planta genérica que está contida nesse projeto é uma planta genérica feita no ano de 2010 e entregue no ano de 2011. É uma planta genérica que levava em conta um plano diretor vigente à época e um plano diretor futuro que estava sendo construído pelo antigo prefeito Dário Berger, em que a nossa cidade chegaria a 3 milhões de habitantes. O plano diretor aprovado no ano de 2014 pela Câmara Municipal é um plano totalmente divergente do que o Dário Berger queria. Então nós temos, coincidentemente, uma diferenciação desses valores, tanto da planta genérica que está vigente, quanto os valores venais agora dos imóveis. E nós precisamos corrigir isso, para que o cidadão de fato não pague menos e não pague mais do que deve, sim pague o justo. É o que nós tentamos defender na Câmara. Claro. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos voltar a algumas questões que já foram citadas por aqui e continuaremos falando, evidentemente, sobre a discussão do IPTU aqui em Florianópolis. São 2 minutos e nós estaremos aqui de volta. Até já.